Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso videocast. Se você está assistindo esse episódio em formato de podcast, saiba que ele também está disponível no YouTube, no canal oficial do Setor de Ação Comunitária e Pastoral do Unilassalle do Rio de Janeiro. E hoje eu e a Lívia, a gente está aqui para receber 3 pessoas que não participaram ainda de nada efetivamente com a gente no setor, mas que têm uma história muito interessante para contar para a gente, que são histórias bem diferentes, mas que elas se mesclam nesse momento. Então eu passo a palavra para a Lívia para que ela abra esse videocast para a gente. Lívia, com você. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei lá que horas que você está me assistindo e me vendo, mas é com muita honra que a gente convida essas 3 meninas, essas 3 jovens, para conversar um pouquinho sobre voluntariado, e a escolha dessas 3 personas está diretamente relacionada à ideia de que para fazer um trabalho voluntário, para fazer alguma coisa por alguém, eu só preciso querer começar. E ao invés de ficar dizendo, um dia eu começar, né? Então, o que tem de tão extraordinário nessas 3 histórias? Onde é que essas 3 meninas se encontram? Eu até entendo, eu conheço as 3, até entendo que algumas coisas dessa biografia aí se encontram, né? Mas eu acho que o grande lance é uma proatividade e que aparece em muitos cenários da vida das 3. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que coisa linda ter vocês, que saudade, né, de estar com vocês, de poder abraçar vocês. Queria que vocês se apresentassem. Conta um pouquinho para a gente quem vocês são, o que é que vocês fazem, e não conta ainda tudo, mas começa a dizer para a gente o que é que vocês estão fazendo, por que é que vocês estão aqui. Então tá, eu vou começar. Meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos, estou cursando o último ano do ensino médio no Colégio La Salle Abel, da Rede La Salle, né? E eu criei um projeto de estudo no Instagram chamado Galactic Studies. Oi, gente, meu nome é Luísa Guedes, eu tenho 18 anos, faço Direito na faculdade, na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o meu projeto, o Verso Solidário. Oi, gente, meu nome é Luísa Mutz, eu também estou no último ano da escola, né, 3º ano, e eu também estudo no Colégio La Salle Abel, da Rede La Salle, e eu vim contar um pouco do meu projeto, que é o GETAC, o Grupo Teatral Abracadabra, que esse grupo está desde 2015 aí, né, que eu pretendo na minha vida exercer a profissão de atriz. Desde criança sempre fui muito direcionada para isso. E aí, nessa quarentena também, a gente trouxe ideias, né, do voluntariado. E é isso aí que a gente vai contar hoje. Eu queria que a primeira conversa que a gente tivesse foi da onde veio a ideia. O que você percebeu? O que te incomodou que fez com que você tivesse a ideia de começar um projeto que está voltado para atender a necessidade de outras pessoas? E aí, à medida em que você explica isso, que necessidade é essa que você está tentando resolver com esse projeto? Então, meu caso foi o seguinte, eu estudo em colégio particular, que está tendo ensino remoto emergencial, está tendo aula online e tudo mais. Só que eu conheço muita gente que é de escola pública e não está tendo absolutamente nada. E eu via muita gente na internet vendendo apostilas de exercícios que estavam na internet de graça. E eu via também muita gente, tanto de particular, tanto de pública, que não sabia se organizar. Aí eu pensei, poxa, como que eu posso ajudar essas pessoas em conjunto? E eu me toquei que o melhor jeito era fazer uma plataforma que é muito usada no Instagram hoje em dia. Bastante pessoa tem isso, bastante gente tem um Instagram de estudos, isso já é normal. Só que eu pensei em fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu pensei em dar dicas de organização, disponibilizar exercício. Tanto que atualmente tem até um grupo no WhatsApp que manda simulado toda semana, manda apostila, para deixar um pouco, para democratizar um pouco mais o acesso ao ensino, que não é o que está acontecendo atualmente. Então, o Verso Solidário, ele surgiu, na verdade, eu estava tendo uma conversa, né, de telefone com a minha Dinda e falando que eu estava me sentindo mal, porque eu sempre fiz trabalho voluntário, desde muito nova, e em meio à pandemia eu não podia ir ajudar as pessoas. Então, ir na escola Dom Cipriano Chagas, que é onde eu fazia trabalho voluntário com as crianças, eu brincava com elas, eu dava reforço escolar,
e aí também não podia frequentar outros voluntariados por conta do isolamento social, e eu estava me sentindo muito impotente. Então eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso ajudar as pessoas assim de casa, sabe? E aí, a gente conversando assim, e eu pensei, o que eu tenho para oferecer? Então, o projeto ele surgiu muito de colocar os meus dons a serviço, sabe? Que é algo que eu acho que eu acredito muito, assim, que eu acredito muito. E aí eu comecei a pensar, minha Dinda perguntou, ué, o que você tem para dar? E eu comecei a pensar nisso, assim, e eu falei, eu criei uma página de poesia esse ano, e aí eu posto umas coisas, mas e aí, nisso surgiu o projeto, né, de criar um e-book de poesias, uma forma de incentivar as pessoas a fazerem doações para essa escola que eu fazia trabalho voluntário, porque a escola estava distribuindo cestas básicas e kits de higiene para os alunos, que são de famílias de baixa renda. Então, eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar? E aí surgiu o projeto. O GETAC, ele não surgiu somente na pandemia, né? Ele existe desde 2015 e é uma tradição todo ano. A gente tem uma creche específica, que é uma creche pública, e a gente sempre monta uma peça infantil, passa a tarde com as crianças, né? E é sempre muito alegre. Só que dentro da imagem pandemia que surgiu em nossas vidas, a gente não pode levar essa peça, né, de teatro. Como que a gente iria fazer isso? Era uma questão. E foi muito fácil a gente perceber que o nosso objetivo não era só o teatro, não era só isso. Podia ser muito mais, né? E aconteceu uma coisa comigo que eu tava me sentindo inútil também. Eu tava falando assim, gente, o que eu posso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei o que. E aí eu tenho crise de ansiedade às vezes, e foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que começou a vir uns medos irracionais, que eu tive muito medo de morrer. Doideira. Mas aí eu não consegui dormir aquela noite, que eu tava pensando, se eu dormir eu vou morrer, se eu dormir eu vou morrer. E aí, no dia seguinte, eu falei assim, cara, eu tô viva, eu tenho o privilégio de estar aqui, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, tentar ajudar, porque se eu não estiver aqui, alguém vai ter que fazer isso por mim, porque tem esse déficit, alguém precisa que alguém esteja fazendo alguma coisa. Então, eu falei, se eu tô aqui hoje, eu preciso fazer, eu senti um chamado, uma necessidade de ajudar. E aí, por isso, a gente criou o projeto Quarentena Solidária, que a gente conseguiu arrecadar bastante até. Foi difícil, porque muita gente não sente essa necessidade de ajudar, mas a gente conseguiu, depois de apenas 2 semanas, e a gente conseguiu doar para 130 famílias kit de higiene, e outro grupo ficou responsável por doar cesta básica. Cara, assim, eu acho que pra gente é muito legal escutar esses testemunhos, porque assim que a gente entrou em quarentena, quando a gente começou a trabalhar à distância, nas nossas primeiras reuniões, a Lívia pode até falar melhor sobre isso do que eu, a gente estava tentando pensar exatamente um pouquinho do que cada uma de vocês falou. Como é que a gente consegue ajudar os alunos das escolas públicas? E aí a gente tentou fazer alguma coisa um pouco parecida com o que a Thaís fez. Mas como é que a gente vai conseguir tá com essas pessoas que a gente tanto gostava de estar, que foi um pouco do que as duas Luísas trouxeram, né? Como é que a gente vai conseguir engajar as pessoas para estarem participando de doações, enfim. Então, é legal de ver que vocês, sozinhas, assim, pensaram coisas que nós, que trabalhamos em equipe, também pensamos, né? Então, mostra que vocês pegaram, assim, a ideia do que é trabalhar com ações voluntárias durante a pandemia, né? Porque tem muito esse desafio do contato, assim. A gente está em contato com pessoas o tempo inteiro, né? A gente trabalha prestando serviço para essas pessoas. E o distanciamento social atrapalha muito a gente nesse sentido, de que a gente precisa reorganizar tudo, repensar tudo, repaginar tudo. E, assim, a gente pensou muito parecido, apesar de não ter conversado antes sobre isso. Dentro do setor, a gente pensou muito parecido. Não sei se a Lívia tem algo a mais a acrescentar em cima disso, mas quando a gente começou a formular essas ideias de como trabalhar com o trabalho voluntário à distância, a gente pensou muito igual a vocês. Eu acho que eu não tenho mais a dizer, né? Eu acho que o Gabriel fez um bom percurso aí nessa coisa de que aproxima, né? Essas demandas aproximam, mas a gente também tinha uma outra demanda
que era como é que a gente mantém os nossos voluntários engajados e estimulados e querendo fazer coisas, assim, e recebendo formação, né? A gente conversava antes e dizia: como é que a gente sabe como é que vai fazer o certo? Não sabe, né? Vai formando e vai fazendo, e vai errando e vai acertando. E aí, nessa perspectiva, eu queria ouvir um pouquinho, assim, se vocês, antes desse momento, tiveram algum processo formativo que vocês entendem que foi significativo para vocês começarem esse trabalho. Se tem alguma coisa na tua biografia, na tua história, que te levou até esse momento, assim, né? A Luísa adiantou um pouquinho, dizendo, eu sempre fiz trabalho voluntário, né? A Muti disse, eu já fazia antes. Mas como é que foi essa trajetória, assim? Como é que é a tua trajetória com o voluntariado? Então, no meu caso, eu sempre quis ser voluntária de coisas relacionadas à educação. Eu, desde pequena não, vou falar, agora eu tô com 17 anos, eu vou falar, então desde meus 14 anos, eu sempre quis revolucionar e mudar a educação brasileira. Desde pequena, eu falava, não, vou revolucionar a educação brasileira, eu vou abrir uma escola. Só que eu não tenho nenhuma paciência para ensinar, nenhuma paciência para lecionar, eu não leciono bem, eu perco a paciência. Então eu realmente notei que eu era o tipo da pessoa que era mais logística. E assim, sempre que tem que se organizar, chamar pessoas para fazer coisas, organizar coisas, eu gosto muito de fazer isso. Por isso que eu acho que as minhas dicas de organização são tão valiosas, tipo, como que eu tento ajudar as pessoas, e além de que eu passo basicamente deveres que as outras pessoas não têm, sabe? Então, eu acho que eu sempre tive isso em mim, eu só precisei da quarentena e ter tempo. Porque, querendo ou não, com a quarentena a gente tá com muito tempo sobrando. Tem vezes que eu durmo à tarde pra passar o tempo. Então, eu acho que foi basicamente ter tempo de sobra, isso que me impulsionou a fazer o projeto, sabe? Então, como eu tinha falado antes, eu faço trabalho voluntário desde muito nova. E eu acho que, assim, pra mim, sempre foi algo que foi uma troca, sabe? O trabalho voluntário é muito você dar, mas ao mesmo tempo receber demais. E eu fiquei tentando pensar o que que eu podia dar nesse momento, porque assim, eu sempre fiz trabalho voluntário com criança, especialmente, eu gosto muito. E até quando eu ia assim, distribuir quentinha na rua, eu acabava me conectando com crianças. Isso é muito curioso. E aí eu tinha essa proximidade com a Escola Dom, tinha muito carinho pela instituição e pensei no que eu podia oferecer. E agora eu não podia ir na escola e estar com as crianças e brincar de pique-pega ou de eu ensinar alguma coisa. Então, o que eu podia dar agora era um pouco de conforto, eu acho, e um pouco de arte, sabe? Assim, de tentar alcançar as pessoas não só pelos versos, né? Mas também colocá-los em função de algo maior do que eu, assim, sabe? Mais do que postar o que eu escrevo, eu acho que é realmente usar isso como uma ferramenta para ajudar as pessoas. E no início do ano, eu fiz um curso da Lala, que é Latin American Leadership Academy. Fiz um curso de uma semana, que é sobre liderança, e lá a gente falava muito, né, sobre vulnerabilidade. E algo que eu aprendi muito lá, e que ficou muito, assim, comigo, que eu trago muito comigo, é como eu percebi que a vulnerabilidade conecta as pessoas. Porque lá a gente falava muito de conexão. Então, eu acho que eu expor aquilo que eu escrevo foi muito, assim, um processo muito íntimo para mim, mas ao mesmo tempo gerou uma conexão com as pessoas, sabe? E eu consegui também colocar alguns desenhos das crianças no e-book. Então, entre as poesias tinham os desenhos delas, assim, e justamente para relembrar do propósito disso tudo. Então, às vezes a gente fica com medo de começar e acha que vai falhar. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei para minha mãe: pô, mãe, mas se eu conseguir R$ 100, dão 2 cestas básicas. Acho que já é muita coisa, né? Assim, 2 famílias. E a gente conseguiu 80 muitas, assim. Então, eu acho que é isso, assim, colocar a cara a tapa e começar e vendo o que dá, sabe? E aprendendo ao longo do caminho. E erros vão ter sempre, mas acho que faz parte, sabe? Para um propósito maior vale a pena. Eu sou espírita kardecista e desde pequena sempre foi muito presente na minha família e nos ambientes que eu frequentava, né, nas casas espíritas, esse ajudar ao próximo, né? Por que que eu posso ter uma casa, posso ter tantos privilégios e as outras pessoas não? Então eu que tenho, eu uso meu privilégio para ajudar quem não tem. Eu acho que isso não está dentro só da minha religião, mas assim, universal, né? Eu acho que muita gente consegue ter esse pensamento.
Então sempre foi muito forte isso do ajudar o próximo. Só que, assim, uma coisa essencial que aconteceu na minha vida, com certeza, foram os professores que eu tive no Abel, de religião, ensino religioso, né? Desde o fundamental, desde o segundo ano, eu fui sempre muito presente. Dentro das aulas, a gente conhecer realidades diferentes, falar sobre o que a gente pode fazer para mudar, as campanhas da fraternidade que sempre falaram para a gente na escola, sempre teve muito esse objetivo, né? Da gente poder se tocar e pensar o que eu posso fazer. Então, a partir daí, eu pensei, não foi muito uma coisa racional, foi mais instinto. Mas eu consegui, né, trazer o que eu gosto, que é o teatro e a arte, e juntar com o que eu posso fazer para ajudar o outro. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho, né? E que só vai crescendo. Que sim, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente nunca sabe, a gente erra, a gente tenta fazer alguma coisa, e aí, ao longo do tempo, com certeza vai concretizando tudo e tudo vai ficando melhor, né? E aí a gente vai vendo o resultado que a gente consegue atingir. Com o mínimo, a gente já consegue ajudar muito. E eu acho que isso dá mais força para a gente continuar, porque a gente não precisa fazer muita coisa. Thaís, por exemplo, ela, dentro da possibilidade dela, ela está conseguindo fornecer conteúdo para quem não tem. Nossa, isso é o mínimo que já ajuda muito, né? Então, é muito importante essas pessoas perceberem o quanto a gente pode ajudar, né? Isso que eu acho. Assim, a gente tem participado de um curso essa semana da Universidade de Stanford justamente sobre como reconstruir projetos após a pandemia do coronavírus, né? E ontem a gente escutou um professor da Faculdade de Economia falando que um dos restaurantes preferidos dele para se modernizar, né, para se adaptar à pandemia, não começou com um sistema de delivery, eles começaram com um sistema de retirada. E aí deu tudo errado, assim. No começo eles não conseguiram ter o número necessário de clientes, tiveram que demitir cerca de 150 funcionários, e aí eles repaginaram tudo, remodelaram tudo, e aí criaram um sistema de delivery, e aí voltaram aos eixos e conseguiram funcionar como antes. E aí ele usou esse exemplo para mostrar como que a pandemia precisou primeiro dar esse choque na gente, porque acho que quase todo mundo aqui lá no começo achava que vai durar uma semana, vai durar 2 semanas, tipo, já estava fazendo planos para curto prazo, e estamos aqui há mais de 100 dias, né, em quarentena, e como isso fez com que as pessoas precisassem primeiro tomar meio que um tapa na cara, assim, de realidade, né, para depois se adaptar, a reconstruir as coisas, a desenvolver novos projetos. Então, a partir dessa ideia, eu queria saber de vocês, assim, no começo, qual foi, assim, o maior desafio? O que foi mais difícil de pensar? O que chegou a travar vocês, se é que travou vocês? O que vocês olharam e falaram, tá, isso aqui vai ser mais difícil de adaptar no projeto, isso aqui vai ser um pouco mais complicado de fazer acontecer? O que vocês viram de maior desafio antes de começar? Eu acho que, pra mim, o maior desafio antes de começar foi que eu não queria mostrar o meu rosto, porque eu pensava que. Eu não pensava que era tantas pessoas como tem agora. Por exemplo, ontem chegou a 300 seguidores, o que é um número bem grande para 2 meses de projeto. Mas eu não queria mostrar meu rosto porque eu achava que meu rosto não era o produto principal de todo o propósito do projeto. Só que aí chegou o ponto do movimento de Enem. Aí eu falei, cara, como que eu vou explicar isso para as pessoas sem mostrar o meu rosto, né? Como que eu vou explicar para as pessoas a importância? Eu tô fazendo um projeto para ajudar pessoas de escola pública e escola particular, e como que eu vou falar para essas pessoas que tem que se unir todo mundo, que tem que todo mundo lutar por isso, porque a educação brasileira é um patrimônio de todo mundo. Então eu tive que mostrar meu rosto. Foi uma coisa que no começo foi muito difícil, mas agora, para mim, já tá tudo tranquilo. Eu acho que o meu é meio parecido, assim, porque eu acho que a questão da exposição foi o pior, assim, pra mim, né? No início eu falei, mas eu vou colocar os que eu escrevo, sendo que, assim, o que eu escrevo é realmente parte do que eu sinto. Então é muito íntimo, né? Uma coisa muito pessoal. E eu pensava, cara, mas as pessoas vão olhar, mas elas não vão achar nada demais. Mas isso não é poesia. Será que isso é arte? Essas coisas que a gente pensa, sabe? Duvidando, assim. E eu falava, mas e se as pessoas doarem e aí quando eu enviar o e-book acharem que não é isso tudo, sabe? Que não valeu a pena, não sei. E aí a gente sempre fica pensando no pior, né? E eu ficava, mas e se não der certo? Só que a gente nunca pensa no lado oposto, né? No e se der certo? Pensa assim, quantas pessoas eu vou ajudar? A gente nunca pensa no lado bom, assim, né?
E então acho que esse foi o principal para mim, sabe? Foi de colocar a cara a tapa, é isso, gravar um vídeo lá eu explicando o projeto, meu rosto lá no meu Instagram e assim, vencer esse medo de se expor, né? E foi, na verdade, o oposto do que eu esperava, porque eu recebi vários feedbacks, assim, super legais de pessoas que se identificaram com o que eu escrevo, de que gostaram dos desenhos das crianças, que se sentiram conectadas com a causa, que era o objetivo mesmo, assim, né? Então, e pessoas que falaram, cara, Luísa, eu não sabia o que fazer, não sabia como ajudar, obrigada, assim, por criar esse canal, esse meio, né, de fazer alguma coisa. E eu acho que foi isso, assim, essa troca faz tudo valer a pena. E acho que faz a gente também ver que, na verdade, vale a pena enfrentar o medo, sabe? Porque a gente acaba trocando tanto e aprendendo tanto que, no fim das contas, acho que botar a cara lá no Instagram e mostrar o que eu escrevo, sabe, deixa de ser um medo enorme. Acho que é bem por aí. Olha, eu não queria contrariar muito o que vocês disseram, não. Mas não tem como. Comigo foi completamente diferente. Eu não tive nenhuma dificuldade, nem internamente comigo, nem externamente. Foi bem no ímpeto, assim. Eu decidi que eu queria fazer, coloquei, compartilhei com as pessoas e deu tudo certo. A única dificuldade que eu encontrei foi realmente tentar convencer quem não doa, né? Convencer quem não está acostumado a se envolver com esses projetos a perceber qual é o papel dela quando tem uma pessoa que você sabe quem é. Por exemplo, amigos meus que eu falava, oi, gente, vocês podem me ajudar? E aí ninguém fazia questão, sabe? Não consigo entender. Ninguém tem muita gente tem dificuldade de ter, né, essa vontade de ajudar. E essa foi a única dificuldade que eu encontrei. Eu fico. Acho que vocês estavam sacudindo a cabeça na hora que a Luísa falou, que a Muti falou, eu acho que vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Não é muito bizarro como tem gente que consegue ser indiferente à dor do outro, assim? Cara, que peça que faltou na hora de montar esse ser humaninho? Porque eu fico pensando, gente, que horas desconectou de perceber que o outro é alguém igual e que, caramba, tá em sofrimento, tá em dor, tá, né? E que não é possível que você não se incomode. Tudo bem, a gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim, que de alguma forma, até para proteger a nossa saúde, a gente vai colocando algumas barreiras, né? Mas é isso, quando é alguém que tu conhece, nem assim, coleguinha, que botão eu preciso apertar para ligar a empatia em você, né? E aí eu vou falar disso como professora, né? Como é estranho entrar em sala, trazer algumas questões e observar a indiferença do olhar de alguns, assim. Enquanto você tem aluno que mais um pouco se debulha em lágrimas, você tem que enxugar a pessoa no final, você tem aluno que, tipo assim, eu tô tendo essa aula, gente, devia estar aqui fazendo cálculos, devia estar aqui. E aí, assim, nada contra os cálculos, pelo amor de Deus, tem um monte de gente ótima que faz cálculos. Mas se você só enxerga a vida desse jeito, então, cara, tá faltando um quadradinho, sabe? Ainda que você veja a vida em caixas, alguém vai ter que botar essa caixa aí do amor, do sentimento, né? E eu tenho uma ex-aluna que hoje está na PUC, mas passou pela FGV, que é ex-aluna do Santo Inácio, que ela diz assim: Lívia, eu não sei se foi a escola que eu estudei, mas eu passei a perceber, depois que eu saí da escola, que eu falava desse negócio de amor ao próximo com muita naturalidade e que o resto do mundo não estava vendo que nem eu. E aí eu acho muito estranho o resto do mundo não ver que nem a gente, sabe? Eu fico pensando, a gente está falhando muito. Como assim as pessoas não veem essa coisa do amor ao próximo? E aí a minha pergunta depois dessa introdução enorme como fazer, como derreter a indiferença, né? Será que é possível derreter a indiferença? Como derreter a indiferença? Que mecanismos vocês usaram, né? Eu estava pensando na Thaís dizendo, gente, é em maio, tá? É para votar em maio. Se você está em dúvida, eu vou te dizer qual é a resposta da enquete do Enem. É maio. E aí eu fiquei pensando,
Gente, é muito bizarro a gente ter que dizer isso desse jeito, né? Devia ser suficiente dizer, vai votar, lembra que tem um coleguinha que não está tendo aula, né? Isso devia ser suficiente, mas não, você tem que dizer assim, maio, tá, cara? Por favor, não erra. E aí, como é que vocês têm derretido esses cubos de indiferença? Eu sou uma pessoa muito crítica e posso também dizer que muito sensível, desde que eu tenho consciência da minha existência. E uma coisa pra mim, nossa, eu me lembro que quando eu comecei todo o movimento de falar para as pessoas, gente, porque eu comecei a conta, o perfil, quando o Enem ia ser na mesma data ainda, ia ser na data que estava programado. Então eu lembro que era eu falando, gente, tem que adiar, vamos fazer pressão. E nessa época do Adia Enem, eu tendo que esconder por baixo dos panos, porque a minha inscrição tinha dado errado, eu estava passando o maior estresse possível, então eu tinha que esconder isso. E no ADNA ninguém se manifestou muito, não vou mentir. Pessoas não se manifestaram. O que se manifestaram foi quando eu comecei a falar que tinha que ser em maio. E aí foi muito misturado, porque eu vi muitas pessoas que eram profissionais da área de educação falando assim, só tem como ser em maio. Pessoas da rede estadual, pessoas da rede federal, pessoas de ensino superior falando, só tem que ser em maio. E eu falei, Assim, eu sou aluno do curso de História da Universidade Federal Fluminense e rolou um movimento, assim, da galera de licenciatura de tentar mostrar, assim, por mais bizarro que isso seja, tentar mostrar que não existe um processo em que o aluno esteja pronto para fazer uma prova como é a prova do Enem em tão pouco tempo. E o que a gente viu foi muito a galera que já está dentro da universidade defender essa pauta e só um recorte específico da galera que tá para fazer a prova defender essa causa, porque não são todos que iam fazer a prova que estavam submetidos a esse processo. Porque, por exemplo, como você falou, a minha escola tá tendo aula à distância. Então, para mim, se dane os outros, né? Tipo, acho que passou muito por isso que a Lívia falou, de você chegar a um ponto de não se sentir afetado pelo problema que o outro tá passando, né? E eu vi muito isso, assim, a gente que tá dentro da universidade querendo garantir que mais pessoas entrem, e a galera que tá para entrar querendo garantir, não, pera, se eu consigo entrar, cada um seu cada qual. Para mim tá tudo bem. E foi bizarro, assim, ver esse movimento. É realmente complicado de entender. É muito complicado. E assim, eu me lembro que no dia que saiu a notícia, que podia ser ou dezembro, janeiro ou maio, eu tô em vários grupos de estudo no WhatsApp, né? Também, porque quando você entra no meio, você acaba entrando nesses grupos. E eu vi gente defendendo que tinha que ser em janeiro. Uma garota falou, tem que ser em janeiro porque se for em maio, vai ser no meu aniversário. Eu fiquei, oi? Como assim? E aí, para eu não ficar tão afetada com a indiferença das pessoas, eu decidi falar para as pessoas as coisas práticas, questões de saúde, questões que as próprias universidades vão ter, e para o prático. Porque se eu ficar só falando que tinha que ser pelas pessoas criarem empatia, ninguém não quer criar. Então eu falei, gente, tem que ser pelo prático, para eu não me deixar tão triste, para eu não ficar tão magoada. Acontece que sim, mesmo com prático, muita gente falou outros argumentos para não ser, e teve muita gente que conseguiu convencer, então eu fiquei bem feliz. Mas assim, retomando a pergunta, é difícil. Eu, nesse período de quarentena, tô tentando me blindar de pessoas que não têm empatia, sabe? Eu acho que é o melhor que eu faço pela minha saúde mental, mas se fosse um período normal, se estivéssemos vivendo na situação normal, eu ia ficar um pouquinho chateada, mas depois ia falar, tá, ok, eu não preciso ter essa pessoa na minha vida. Essa questão da indiferença eu acho meio complicada, né? Porque eu acho que às vezes a gente vê, assim. Uma das meninas falou sobre privilégio, não sei se foi a Luísa ou a Thaís, mas de tentar usar esse lugar de privilégio para ajudar quem precisa. E eu acho que assim, os nossos projetos estão muito relacionados a isso, né? Então, eu acho que é muito complicado quando você vê uma pessoa que é privilegiada e que não enxerga isso, sabe? Ou que enxerga e ao mesmo tempo acha que isso é suficiente, assim. Tipo, que tá dentro da bolha e só. E não tenta ajudar quem não tem as mesmas condições que elas, né? Isso é muito complicado, assim. E eu acho que pra gente que faz trabalho voluntário, às vezes é meio frustrante, né? Você tentar chamar a atenção da pessoa pra uma causa e a pessoa só não corresponder, assim, né? Não demonstrar interesse. E eu acho que, assim, no meu caso, eu mandava mensagem toda hora para as pessoas no WhatsApp, tipo, gente, doa. Porque eu pedia R$10, né? Cada pessoa que doasse R$10 para a Escola Dom e me mandasse comprovante, eu enviaria o e-book.
E aí, e eu falava, cara, 10 reais, assim, pra muitas pessoas que eu conheço, não é uma grande coisa, sabe? Só que se cada um doar um pouquinho, a gente consegue, assim, sabe? Se você doar 10 reais e mais 4 amigos, a gente doa uma cesta básica. Então, eu acho que é tentar botar na cabeça das pessoas, assim, que é mais fácil do que parece, sabe? É mais simples do que parece. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas viravam pra mim e falavam, nossa, que legal, mas você faz trabalho voluntário, ah, mas você ajuda as pessoas. Tá, mas a pessoa não vem fazer comigo, sabe? Assim, e de achar legal e acabou, assim. E então eu acho que é tentar chamá-los para perto e entender que também cabe a essas pessoas fazer algo, né? Assim, sair dessa situação passiva. E eu acho que o meu meio, assim, realmente para quebrar, na verdade, a indiferença foi pedir para a galera compartilhar e aí ir criando uma rede de pessoas que se solidarizam com a causa, sabe? E de tentar espalhar mesmo o projeto, assim. Bom, eu concordo muito com o que vocês trouxeram, né? E a minha opção para tentar trazer essa empatia das pessoas que eu conheço foi usar minha voz para trazer mudança, sabe? Eu acho que a gente tem que usar nossa voz para ser ativa. O que adianta a gente ficar quieta? A gente ajudar, mas não tentar trazer as pessoas com você. Vamos trazer todo mundo, vem todo mundo. Se eu tô indo, você pode ir também. E aí eu esperei uma semana para ver se nos meus grupos do WhatsApp, meus amigos, pessoas que eu convivo, que eu conheço, iam responder. Mas aí, o quê? Ninguém responde, ninguém faz nada. E aí eu decidi, não, vou mandar um áudio, vou partir pro agressivo. Mandei um áudio de 3 minutos e falei, gente, babado. Assim, fingi que era um babado polêmico. Gente, babado, vocês precisam ouvir esse áudio, sério, vocês vão ficar chocados. Aí todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? E aí, encontra com o quê? Gente, sério, todo mundo ficou, Luísa, como que eu não tinha percebido isso antes? Sabe? Porque se você fala, se você tá disponível a falar, vem cá, meu filho, olha pra mim, deixa eu te mostrar aqui o caminho, deixa eu te falar que você consegue também. Entendeu? Se as pessoas, elas começam a abrir o olhar delas, tem gente que provavelmente não, né? Porque tem mais dificuldade. Mas se você partir pro eu vou convencer, eu vou conseguir trazer mais gente comigo, a gente consegue mudar. E não adianta a gente ficar calado, quieto. Tem que falar. Excelente, assim, acho que eu acredito nesses meios todos, né? Inclusive, Thaís, de vez em quando precisar usar a estratégia mais pragmática, assim, né? Pequeno que convive mais comigo sabe que eu tenho zero pena de repente, ir no fundo do coração, trazer e dizer, então, querido, aqui seu coração na minha mão, tá vendo? É isso, talvez você morra no final, né? Para ver se a pessoa consegue enxergar. Mas também fiquei pensando, e aí queria trazer essa reflexão para quem vai nos assistir, né? A importância que tem da gente viver a experiência do outro, né? Quer dizer, a nossa cabeça só pensa onde os nossos pés pisam. Por que eu estou reforçando essa frase, né? Essa ideia tão freiriana, assim. A Thaís dizia, eu conheço tanta gente de escola pública, né? Essa galera não está tendo aula. Quer dizer, aquela dor tem um nome, aquela dor tem um endereço, aquela dor tem um sorriso, ela tem um olho que eu conheço, sabe? Ela não é um número perdido ali atrás, assim. Ela não é um índice, né? Então, quando a Luísa fala, né? Eu ia lá na escola, eu conheço aquelas crianças. Então, quando a gente oportuniza espaços em que essas pessoas que vivem nessas bolhas conseguem sair dos seus micro-universos e ver a realidade do outro, isso deixa de ser um número, isso deixa de ser um dado que está no meu livro de geografia, né? Isso passa a ser alguém que eu conheço. E eu acredito que esse é um caminho muito eficiente para que a gente mova as pessoas. E eu, inclusive, costumo dizer que elas não precisam sentir culpa por serem diferentes, porque a maior parte delas não tem nem noção de que estão sendo indiferentes. Né? Elas só nunca botaram o pé em outra realidade. Eu lembro de uma vez entrar numa sala de aula e dizer, cara, vocês conhecem Montmartre, mas não sobem Santa Teresa, né? Vocês
Vocês conhecem a Lapa, quer dizer, vocês vão ao Brooklyn, mas não vão à Lapa, assim. Que lugar é esse que vocês vivem, né? Que a outra periferia me interessa, mas aquela que está aqui do meu lado, não, essa não quero para mim. Essa é feia, essa eu não quero conhecer, né? Então, acho que a gente também precisa romper essas barreiras invisíveis aí, que nos colocam dentro de espaços geográficos que estão muito mais perto de Paris do que do Rio de Janeiro, de verdade. Nessa perspectiva, o Gabriel perguntou dos desafios, mas não sei se o Gabriel tem alguma outra pergunta nesse momento. Não, acho que não. Eu iria reforçar, acho, né? É que, assim, eu coordeno o grupo de ex-alunos da pastoral do colégio, e quando a gente começou, assim, também era difícil engajar a galera na causa, principalmente porque a galera via, assim, pelo menos os nossos amigos mais próximos, eles viam muito, tipo, vocês já se formaram e estão fazendo o quê aí? Tipo, tentando entender o que a gente tá tentando fazer. E aí, logo de cara, a nossa primeira ação foi uma doação de material didático. Eu lembro que eu peguei, assim, todos os meus livros do terceiro ano, e eu vi que tinham amigos pessoais, assim, vendendo material por, tipo, um preço absurdo. Eu falei, cara, isso não faz sentido. Tipo, eu não vou usar esse material mais. E, assim, tem uma galera que precisa muito disso. Então, a gente juntou, assim, umas 5, 6 cabeças e começou a juntar esse material para doar. E começou o projeto. E do nada começou a surgir gente que, quando a gente criou o grupo, fez essas perguntas de, tipo, o que vocês vão fazer aí? E essa galera chegou e falou, cara, eu quero ajudar na doação. E aí a gente meio que usou essa abertura para chegar e falar, então, quando você me perguntou lá atrás por que a gente estava fazendo isso, é para ter frutos como esses. Então, acho que meio que deu para abrir melhor um pouco a cabeça da galera, de mostrar que a gente não estava se reunindo só para conversar, só para conviver, enfim, a gente estava se reunindo para tirar coisas do papel. E, assim, para vocês que estão começando agora, vocês vão ver muito isso, assim, pro resto da vida, né? Acho que daqui a Lívia é que mais tem a dizer sobre isso. A gente vai, infelizmente, passar a vida inteira lidando com pessoas que são indiferentes com N motivos, com N causas, não importa quão linda seja a ação que você está fazendo, sempre vai ter alguém que vai ser indiferente. Mas eu acho que, assim, ouvindo a fala da Luísa Mutz, eu acho que a gente pode focar muito em tentar trazer aquelas pessoas que a gente confia, que a gente sabe que combinam com o que a gente está pensando, com o que a gente está apresentando, e eu acho que isso pode fazer a diferença, se a gente acreditar que essas pessoas podem ser agentes de mudança com a gente. Mas de pergunta eu não tenho, por enquanto, nada não, Lívia. Volto para você. Eu ia fazer uma provocação, assim, né? Se vocês já acolheram, eu acredito que já, mas queria ouvir, assim, de repente, dados. A gente, quando começa um projeto sem, de repente, a formação adequada para estar fazendo aquilo, a gente, de repente, não consegue medir o quão grande ou o quão importante é o que a gente está fazendo, né? E a gente tem muita dificuldade de sistematizar o que a gente fez, porque numa segunda vez eu preciso poder contar o que eu faço, né? Então, eu costumo dizer muito isso no setor de ação comunitária, né? Nós atingimos 5.000 pessoas no último ano. Nós envolvemos 200 e tantos voluntários no último ano. Mas para que você precisa saber isso? É porque é bonito a beça dizer isso, né? As pessoas me levam a sério quando eu digo esse tipo de coisa. E assim, por que eu preciso dizer que eu tenho 300 inscritos crescendo em 2 meses? Porque, cara, para um grupo de estudo isso é gente pra caramba, né? A gente não consegue reunir 5 para prestar atenção na aula. Tu tem 300 ali direto, vendo todos os vídeos, tá? Me ensina, né? Quero fazer também. E aí, então, quais são os bons frutos que vocês colheram nesse processo? Quais foram as gratas surpresas que vocês colheram nesse processo? Porque é provável que, vocês tenham aprendido coisas novas e desenvolvido novas habilidades nisso, que era aquilo que a Luísa Guedes dizia, olha, eu entendo que o voluntariado é um processo em que eu cresço muito, né? Eu me dou, mas eu recebo tanto. Então, assim, que gratas surpresas vocês receberam. E aí, só para vocês entenderem o quanto a gente não consegue medir o efeito do que a gente faz, eu voltei a escrever por causa da Guedes, tinha uns 8 anos que eu não escrevia mais poesia, e eu
escuto todas as dicas de arrumação da Thaís, porque eu sou um caos. Então, assim, eu estou entrando para ver os negocinhos de marcar da Faber-Castell, que ela já testou e disse que são maravilhosos. Então, assim, e vamos lá, eu não estou no público que vocês pretendiam atingir, né? Eu não sou nenhuma das pessoas que vocês queriam atingir. Então, a gente não consegue medir o tanto de bem que a gente faz, né? Eu que gosto tanto de citações, quem faz o bem nunca sabe o tamanho do bem que faz. Então, que bens que vocês já perceberam aí? Eu acho que tem vários, mas assim, começando a falar, eu acho que um bem muito bom foi ver vários professores que eu estimo muito virem conversar comigo, virem falar, nossa, eu tô acompanhando o seu trabalho, tô achando muito bom. Professores que eu já não tenho aula há anos vieram falar comigo, eu fiquei, nossa, caramba, né? As pessoas realmente estão vendo. E eu acho que também foi eu conheci muitas pessoas por conta do Instagram. Eu comecei o Instagram para tentar ajudar pessoas de uma realidade diferente da minha. E eu acabei conhecendo mais pessoas com mais realidades diferentes da minha. E eu pude ver que, nossa, a desigualdade é enorme, né? É grande. E também eu acho que toda vez que alguém vem me perguntar qualquer coisa relacionada à carreira de relações internacionais, que é o curso que eu quero fazer, eu fico muito feliz de explicar. Eu já expliquei para várias pessoas depois que o Instagram começou. Também quando. É porque eu dou dicas sobre a prova da UERJ, prova do Enem, só que eu quero mesmo a FUVEST. Então, quando as pessoas vêm me perguntar também da FUVEST, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas vêm me perguntar e pedir opinião, porque a minha opinião importa, sabe? Eu acho que isso é uma surpresa que eu fiquei muito feliz. Ainda mais quando alguém de escola pública vem me pedir ajuda, eu fico tipo, meu Deus, gente, que bom, que bom. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu acho que pra mim, assim, foi o que eu falei antes, essa troca. E é engraçado, porque eu já até comentei aqui hoje, eu virei pra minha mãe e falei, ai mãe, mas eu não tô com medo, eu não sei, se as pessoas não se engajarem e se não doarem, eu falei, mas pelo menos meus amigos e minha família vão doar, né? Assim, acho que as 2 cestas básicas ou 3 dá pra gente conseguir. E a coisa, assim, foi ficando maior e, pô, 80 e poucas cestas, assim, agora eu não tenho número de cabeça, mas foram quase R$ 4.500 arrecadados. Então, e foram, assim, 3 semanas. Eu já comecei atrasado, porque eu comecei já era dia 11 de maio, né? Então, assim, já comecei depois do que eu queria, não comecei no início do mês. E tinham pessoas doando assim, e aí as pessoas vinham falar comigo, que iniciativa bonita, e que legal. Ou então, assim, falar comigo sobre o e-book, sabe? Pô, Luiz, eu li, caraca, me identifiquei muito. E eu senti a mesma coisa. Então, como é legal, né? Assim, como a gente ganha, ainda que a gente se exponha com medo, assim, sabe? Como a gente ganha quando a gente se expõe, quando a gente mostra que a gente é humano. Eu escrevo e meus versos não rimam, entendeu? Mas é o que eu sinto, né? E é genuíno. E eu acho que isso gera conexão com as pessoas, assim. Quando as pessoas veem que o que você tá fazendo tem propósito. E que, sabe, assim, é por uma causa muito maior. E é verdadeiro, assim, e é você ali no projeto, sabe? É mais do que o nome, assim, tô tentando aqui, assim. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que mais do que a quantidade de dinheiro arrecadada, assim, que eu fiquei chocada, foi isso, foi esse contato, sabe? E eu cheguei aí na distribuição das cestas, de máscara, de luva, de álcool gel, de tudo, distância, enfim, com todos os cuidados necessários. E é muito assim bonito pensar que eu consegui contribuir para alguma coisa naquela entrega, sabe? Que, pô, aquilo tá acontecendo e tem um pouquinho de cada um ali, assim. É muito gratificante. Então, eu acho que é isso, assim. Eu fiquei muito surpresa com essa conexão. É isso. Eu acho que uma das coisas principais que a gente ganha fazendo esse tipo de trabalho voluntário é experiência, além de tudo que já foi falado. Porque o trabalho voluntário, a gente tem que sair do papel, né? É o fazer, é o que eu estou fazendo. E quando a gente vai fazendo, a gente começa a perceber o outro, a perceber as outras realidades. Eu acho que isso faz a gente crescer, que faz a gente querer cada vez fazer mais, cada vez mudar mais, né? Então, eu acho que é isso que a gente ganha, assim, principalmente. Além desse encontro, né, com as outras pessoas, dessa troca que com certeza tem. E eu também queria
lembrar, né, do meu projeto antes da quarentena, que era do teatro, que tem uma pesquisa que saiu no G1 que, se eu não me engano, mais de 1/3 de crianças e adolescentes até 14 anos não tem acesso ao lazer cultural, né? E se você for parar para pensar, a cultura está aí, a cultura está aqui no ar, está em todo lugar. E se você for parar para pensar 1/3, mais de 1/3, né? É muita gente. Então, também é um objetivo muito importante a gente levar a cultura, porque a cultura transforma, a arte transforma, né? Então, é muito importante. E eu também queria agradecer muito ao curso de voluntariado que vocês disponibilizaram, que eu estou fazendo. Nossa, isso, sim, trouxe uma diferença enorme na minha vida, porque o voluntariado, eu acho que é além da minha... Qual é o nome, gente? Espera. Do meu... o voluntariado é muito além da minha intuição, da nossa intuição. Tem que ser mais do que a intuição, tem um estudo, né? Eu percebi isso no curso. Tem lei, tem um entendimento muito maior. E isso fortalece nosso trabalho. Isso faz a gente afirmar o que a gente está fazendo. Isso é muito importante, muito legal. Muito obrigada por vocês disponibilizarem isso. Assim, você falou do voluntariado, acho que é muito real, assim, quando a gente estava desenvolvendo o curso, a gente bateu cabeça por muito tempo para pegar tanta bibliografia que existe, tanta coisa que existe. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a parte que eu fiquei responsável, a Lívia me mandou uma pá de foto de livro, e a gente ficou maluco, assim, procurando, não, vamos usar isso aqui, vamos usar aquilo ali, e aí aquele Frankenstein todo de coisas foi virando um curso, e aos poucos aquilo ali começou a fazer sentido. Então é muita coisa que tem de produção, e isso não é muito divulgado, né? São pouquíssimos os lugares que mostram que existe produção científica, produção acadêmica acerca do voluntariado. E, assim, é muito legal ouvir de vocês que praticar, fazer, ter essa experiência empírica muda, né? Transforma, faz com que a gente crie novos hábitos. E eu acho que nada melhor do que isso para a gente começar a encaminhar o nosso final. A gente está chegando já perto aí do tempo padrão que a gente estabelece para os nossos vídeos. Então, para esse final, eu acho que vou deixar o espaço aberto para vocês fazerem o momento jabá, divulgarem aí o @ do Instagram de vocês, Facebook, enfim, os projetos. E se quiserem deixar uma mensagem final, enfim, o espaço é todo de vocês. Ok. O nome do meu Instagram é @galactic, com G, studies. Que é estudo em inglês, para ficar mais fácil para qualquer pessoa que tiver dificuldade. E a mensagem final que eu queria deixar é que, gente, estudar realmente muda o mundo, faz a gente ver outras realidades. Eu sempre falo que estudar a gente tem que fazer, tem que saber a medida, porque se a gente passar, vira algo estressante. Mas quando você sabe fazer na medida, é uma coisa transformadora. Sério, vale muito a pena. Eu incentivo todo mundo a estudar, de verdade. Então, o Instagram é @re.par.t, mas se você botar só reparte no Instagram já aparece, que é mais fácil. Ou o meu nome, Luísa Guedes, que vai aparecer. E eu acho que, assim, o que eu queria falar por último é que acho que eu, pelo menos, assim, tô aqui, mas falando do projeto e a coisa já aconteceu e a gente já colheu os frutos, mas, gente, assim, eu comecei morrendo de medo, sabe? Assim, eu acho que às vezes a gente vê um projeto e pensa, cara, mas a pessoa fez uma coisa enorme. E olha, assim, quando já tá num estágio mais avançado, mas a gente esquece que essa pessoa também tem medo, que teve coisa que deu errado, entendeu? A minha mãe começou a divulgar e aí mandou para os pacientes dela e aí teria que abrir o Instagram para entender o projeto e ver os dados, né, ver a conta bancária para doar e tal. E aí a conta bancária não estava no WhatsApp, só estava no Instagram e elas não tinham Instagram. E aí eu tive que ir me adaptando, assim. Mas, assim, no final dá certo. E acho que é entender que, na verdade, é começar e ponto, assim, sabe? É começar com medo, as coisas vão acabar... Sempre tem uma coisinha que sai errado, mas no final dá certo, assim, sabe? Eu acho que a gente aprende muito. Então, eu acho que é lembrar disso, assim. A gente tá falando aqui, mas nada foi tão perfeito assim, sabe? Assim, todo mundo tem os seus receios, tem os seus medos. Então, faz parte. Não deixem de começar por isso. Eu queria agradecer também pelo convite, por vir falar aqui do projeto. Eu acompanho também a ação comunitária e eu tô adorando, assim, o curso, inclusive, de voluntários
que a Luísa mencionou, eu também estou adorando. Então, assim, eu queria agradecer por esse espaço e pelas meninas também terem vindo falar sobre o projeto, porque eu acho que é importante lembrar, né, que mesmo quando a gente acha que não tem nada que dê para fazer, sempre tem uma alternativa, sempre tem como abrir o olho de alguém, como a Luísa falou. É isso, obrigada. Eu nem agradeci, mas eu vou agradecer. Obrigada por terem me chamado. Nunca pensei que o Instagram ia chegar a um ponto de participar de uma roda de conversa. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Obrigada. Bom, o Instagram do GETAC é @grupogetac. Então, quem puder seguir lá para acompanhar quando a gente surgir com novos projetos, né? E como palavra final, eu queria pedir, se você está aqui ouvindo a gente, se você está assistindo, vamos fazer alguma coisa, vamos acordar, né? Vamos dar um alô para a vida, para as outras pessoas, que eu acho que esse pensar para poder agir é muito importante. E também queria muito agradecer por vocês terem me chamado e pelas meninas também terem compartilhado as vivências delas, porque eu acho que quanto mais a gente vai sabendo, né, dos outros projetos, a gente também cria mais força e mais vontade de fazer. Então, estamos muito juntos, todo mundo. Se vocês quiserem, pode contar comigo sempre, tá? Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer em nome do setor de ação comunitária. Primeiro, pelo merchan do curso, Luísa, muito obrigada. Sim, tá vendo, né, gente? Faz o curso, vale a pena. Tem que esperar a nova turma agora. A gente bateu todos os recordes dos recordes. Sim, a gente esperava 40 inscritos, a gente teve 205 inscritos. Então, dobramos a meta, depois a gente dobrou a meta de novo, e foi isso. E a gente está muito feliz, especialmente porque a gente está colhendo um pouco como vocês, né? A gente também resolveu assim, cara, e agora? A gente fazia um seminário presencial com dinâmicas e não vai rolar, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Peraí, vamos olhar aqui o que tem nessa gaveta aqui, que a gente vive dizendo que vai fazer, mas ainda não teve tempo, né, Thaís? Às vezes o que a gente precisa é só desse tempinho, e aí saiu um curso que vai ficar aí, né? A grande vantagem do curso é que agora a gente pode só refazer e refazer e refazer, e todo mundo pode fazer no horário que quiser. Mas, assim, eu queria agradecer o tanto que vocês enchem a gente de esperança, né? Em tempos tão duros, ver gente jovem fazendo coisas capazes de transformar a vida das pessoas, enche o coração da gente de esperança. Então, Thaís, ó, eu sempre faço você chorar, hoje eu tô chorando, né? Então, sinta-se aí devolvendo na mesma moeda da empatia, o quanto é maravilhoso abrir o meu Instagram e me deparar com os projetos de vocês, e eu de fato espero que eles fiquem maiores, né, e que vocês consigam mudar e fazer cada vez mais coisas. Eu acredito profundamente nisso. Tá bem? Muito obrigada por compartilhar conosco. Pequeno. Eu reforço o agradecimento da Lívia em nome de todo mundo do setor que não pôde estar aqui, a Lara, o Romulo, o Antônio, para a gente receber pessoas falando sobre tanta coisa. Tá sendo uma experiência assim absurdamente enriquecedora. A gente aprende muito. O que a Lívia disse, eu comecei a sentir a partir de agora, né? De ver que pessoas que você participou da formação estão engajadas em tentar fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. Né? Ano passado eu assessorei o grupo da Luísa Mutz lá na Pastoral, e ver que ela tá colocando em prática aquilo que às vezes a gente ficava uma hora e meia falando e achando que ninguém estava escutando. É muito legal ver que vocês conseguem pescar o que a gente está falando. Isso é assim muito gratificante. Não tem sensação melhor do que isso. Então, queria agradecer muito a vocês. Para você que está escutando ou assistindo a gente, fica o convite para você continuar acompanhando a Ação Comunitária nas redes sociais. A gente está no Instagram como ação.comunitariarj, no Facebook Ação Comunitária Unilassalle Rio. Aqui no YouTube você pode se inscrever e ativar o sininho das notificações. Toda semana sai um novo videocast. Na semana que vem o nosso videocast fica internacional pela primeira vez. A gente vai entrevistar alguns amigos da Unilassalle lá na Colômbia e a gente vai ter um papo muito interessante. Então ativa o sininho para ficar sabendo quando os próximos vídeos vão sair.
e a gente fica por aqui. Então, como dizem os laçalistas pelo mundo inteiro, indivisa manent, permaneçamos unidos nesse momento e tchau.